Érica, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Iniciando aqui a nossa livezinha, Érica, de terça-feira, né? A gente já combinou que nossas lives serão às terças e quintas, né? Às 6 horas da manhã. E a Érica entrou impreterivelmente às 6 horas. Muito obrigada, Érica. Gente, semana passada, na quinta-feira, eu trouxe um assunto para vocês aqui a respeito da tabela Brasiliense, né? Eu falei um pouquinho para vocês a respeito da tabela Brasiliense, né? Falei sobre a estrutura, sobre as formas de negociações, que a gente deve ter um certo cuidado em relação às margens, né? De que forma a gente deve negociar essas margens. E, gente, o que eu tenho trazido aqui para vocês, normalmente, são experiências minhas. São assuntos que eu já vivenciei. São situações que eu já vivenciei, cada uma delas. Algumas não muito recentes, outras bem mais recentes. Oi, Aline, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Outras não muito recentes, mas são experiências vivenciadas por mim. E essa semana, após eu falar para vocês a respeito da tabela Brasiliense, né, eu estive analisando alguns contratos, né, de prestadores que eu trabalho, e num desses contratos, eu fui utilizar para realizar a parametrização do sistema do prestador. E eu fui avaliar o contrato. O que eu identifiquei, gente, nesse contrato? Quando chegou na parte das tabelas, né? Porque a gente precisa parametrizar o sistema do prestador para que aconteça a cobrança corretamente, né? Os prestadores que têm sistema de gestão. Os que não têm sistema de gestão, né? A gente já conversou aqui que tem que ter pelo menos uma tabela de Excel para facilitar a sua vida, né? E orientar o pessoal do faturamento, orientar o pessoal que realiza a cobrança, para que não haja nenhum tipo de prejuízo ao prestador, né? E o que eu me deparei quando cheguei nas tabelas? A tabela de medicamento, gente, a previsão de cobrança dos medicamentos, o que dizia nesse contrato? Que os medicamentos serão cobrados conforme a revista Brasiliense. Ponto. A gente sabe que essa forma, esse texto, né, esse contexto em relação à cobrança não pode ser tão seco, né? Não posso dizer que vou cobrar a medicação conforme a revista Brasiliense, necessariamente e unicamente. Porque mesmo que eu fale só da revista Brasiliense, a gente já viu que existem muitas informações que vão influenciar diretamente nessa cobrança, né? Medicamentos serão cobrados conforme revista Brasiliense, né? Observando o ICMS da região, né? Os medicamentos de uso restrito hospitalar, preço de fábrica mais tantos %. Os medicamentos que não são de uso restrito hospitalar, preço de fábrica mais tantos %. Essa percentagem que eu estou falando, esse percentual, ele tem a ver com seus custos. Quando você fala que vai cobrar preço de fábrica mais tantos %, significa que você já avaliou seus custos, né? E esse percentual é uma margem que torna sustentável, né, a continuidade dos serviços que você está credenciando junto à operadora. Tá. Aí, observa o contrato apenas a revista Brasiliense. Já foi o erro. Mas qual é a segunda falha? Eu não tenho uma segunda opção de tabela. E eu fui parametrizar esse sistema. Quando eu vou parametrizar o sistema do prestador para a cobrança, pelo menos 30% dos medicamentos que o prestador tem no estoque dele, ou seja, foi dada entrada pelo estoque dele, farmácia, não sei como é que é a estrutura de cada um, mas normalmente pela farmácia, 30% desses medicamentos não estão na revista Brasiliense. E agora? Eu não tenho parâmetro para fazer o vínculo para a cobrança. Oi, Tainá, tudo bem? Eu não tenho parâmetro para fazer o vínculo para a cobrança. Pelo menos 30% dessas medicações eu não tenho como direcionar para a operadora.
Porque a base de cobrança, a base de negociação que foi posta nesse contrato foi apenas a revista Brasiliense. E agora, como fazer? Como resolver essa situação? Oi, Aline, seja bem-vinda. Como resolver essa situação? O que eu vou fazer agora? Eu não posso ter prejuízo. Os medicamentos estão cadastrados no meu estoque. Eu preciso passar a minha cobrança. Até porque eu negociei com a operadora todos os serviços e nesse serviço requer a utilização dessas medicações. O que eu vou ter que fazer agora? Agora é um trabalho para o analista de credenciamento, para o gerente de contratos, para o gerente comercial. Agora você vai pensar de que forma vai resolver esse problema. Vou mandar um e-mail para a operadora, vou conversar com o relacionamento com o prestador da operadora, explicar a situação, que esse contrato não foi analisado corretamente, que esse contrato não foi subsidiado por todas as pessoas que são técnicas, né, para visualizar esse contrato. Normalmente você passa isso por uma equipe completa. Equipe administrativa, equipe jurídica, equipe de auditoria, equipe do comercial, junta a equipe toda e cada um mostra, né, as vantagens ou os critérios. Oi, Vivi, seja bem-vinda. E você mostra, você põe nesse seu contrato o que é realmente interessante encaminhar para a operadora. Isso não foi feito. Então, agora, o que você vai fazer? Analista de credenciamento. Você vai precisar encaminhar um e-mail para a operadora informando o que aconteceu nesse seu contrato e falando sobre agora essa forma de cobrança dessas medicações que não estão na revista Brasiliense e que o seu contrato só está prevendo revista Brasiliense. Aí você vai pensar, qual é a tabela que eu vou utilizar agora? Eu posso utilizar N opções. Eu posso utilizar como segunda opção a tabela Simpro. Tudo bem que a tabela de grande circulação de medicamentos é a Brasiliense, mas a gente já observou que a grande maioria dos laboratórios não estão publicando na revista Brasiliense. Quando esses laboratórios deixam de publicar na revista, eu não tenho parâmetro para cobrança dessas medicações que estão sendo cobradas e que não estão vinculadas nessa tabela. Então, agora eu preciso negociar de alguma forma. Você pode negociar com base em nota fiscal mais 20%, mais 15%, mais 30%. É você que vai saber de acordo com os custos envolvidos nesse serviço, tá certo? Então, observa, o seu contrato não pode ter, não é saudável, não é legítimo, não é interessante, porque depois você vai ter problema na cobrança. Não ponha uma única opção de cobrança dentro dos seus itens que compõem a conta hospitalar, que são os insumos, materiais, medicamentos, soluções. Observa aí se tem insumos radioativos também, tá? As clínicas de imagem, algumas clínicas de imagem, medicina nuclear, por exemplo, utilizam muitos insumos radioativos. Então, cuidado com isso. Observa para você não ter prejuízo. Verifica os custos que você tem na realização desse serviço, envolve todos os custos e programa uma tabela própria, como segunda opção. Porque, como eu falei a vocês, apesar das duas revistas, tanto Simpro quanto Brasiliense, ser as revistas de maior circulação ainda, teve um determinado período na época que era praticamente 100% de insumos, de insumos hospitalares, 100% desses itens estavam contemplados nessas duas revistas. Hoje não mais. Os laboratórios estão deixando de publicar nessas revistas, tá? Então, com base nessa observação, com base nessa orientação, sempre prioriza uma segunda opção de cobrança em relação aos insumos do estabelecimento que você trabalha, que você vai ter problema. Avalia seus custos, avalia os valores desses itens, os valores de compra desses itens, tá? E para esse valor de compras, envolve o financeiro do seu prestador, envolve o pessoal da contabilidade, envolve o pessoal da cobrança, envolve o pessoal da administração, do jurídico e chega num valor sustentável e leva esse valor para discussão junto à operadora, tá? A ideia aqui sempre, né, eu sempre passo para vocês aqui, que a ideia principal nesse assunto é trabalhar um ponto de sustentabilidade, tá? Entre o prestador e a operadora, sempre a sustentabilidade, tá? Nada de eu devo ganhar para o meu parceiro de negócio perder, até porque se ele perde, ele vai
falir, ele vai sair do mercado. E eu preciso dele, assim como ele precisa de mim. Então, a ideia é trabalhar de forma sustentável, tá? Para as partes envolvidas. E nesse ponto, o prestador que deixa de informar segunda opção de cobrança dentro de uma tabela está dificultando a negociação, dificultando a cobrança, a sua própria cobrança. Você está perdendo com isso, tá? Então, esse é um impacto imensurável. Você precisa ter esse cuidado. A questão dessas revistas, né, a questão desses medicamentos inseridos nessas revistas facilitava muito a vida da gente. Por quê? Porque a gente utilizava como parâmetro uma codificação única, né? Uma codificação TUS. A própria ANS teve uma época, por volta de 2018, que ela utilizava os códigos dessas revistas e padronizava o TUS, né? Padronizava o TUS. Hoje, não tem mais como padronizar exclusivamente o TUS os códigos dessa revista como TUS, porque os laboratórios deixaram de publicar. A saída seria, penso que uma das saídas seria a própria Agência Nacional de Saúde estabelecer uma tabela própria, né? Uma tabela com valores ou com pelo menos uma orientação de negociação. Mas a própria ANS já se manifestou dizendo que ela não tem condição de fazer uma negociação e estabelecer para o prestador uma tabela própria, né? Isso não é função dela, até porque ela deixa claro nas resoluções normativas que tudo é uma negociação entre o prestador e a operadora, né? Ela orienta, né? Ela dá diretrizes, mas quem define isso, quem decide no final, é a negociação que acontece entre o prestador e a operadora. Está sempre tudo muito livre para negociação. Então, ela já deixou claro que isso não é competência dela, falar sobre valores, né? E com relação à codificação, o que você deve, então, ficar atento agora, já que não está tudo na revista Brasíndice, nem na revista Simpro? Isso facilitava a vida da gente, por quê? Quando a gente jogava uma codificação, tentava parametrizar um item e ele não aparecia para a gente, ou aparecia como descontinuado, você confiava e você tinha certeza que esse item realmente estava descontinuado e que esse item não estava mais sendo comercializado, que a Anvisa já deu o seu parecer final no sentido de retirar esse item do mercado, seja lá qual for a opção. Hoje não mais. Quando você não encontra esse item na revista, não significa que ele está descontinuado. O que você tem que fazer? Se agarrar ao site da Anvisa. Não pode largar o site da Anvisa, porque é lá que você vai identificar os itens que estão válidos e os que não estão válidos, de acordo com cada fornecedor, de acordo com cada laboratório. Então, você deve estar sempre antenado ao site da Anvisa quando se tratar de insumos, materiais, medicamentos, tá bom? Porque a gente não tem mais essa confiabilidade total de que o que não está inserido na revista está descontinuado. E aí não adianta mandar cartinha para a operadora que não encontrou a medicação no mercado e que agora vai utilizar outra medicação. Você vai estar chovendo no molhado. Não faz isso. Primeiro consulta, avalia, já põe essa segunda opção de cobrança para a operadora. Você resolve o seu problema. Busca a codificação TUS dessa medicação. A Agência Nacional de Saúde, ela tem sim a relação de grande maioria dos medicamentos e materiais, dos insumos, ela tem codificação TUS. O próprio site da Simpro, quando se tratar de materiais e os medicamentos que constam lá na Simpro, ele tem o portal TUS. Ali, esse portal ele ajuda bastante. Você consegue localizar o TUS, né, a codificação TUS correta para cada item dentro do portal da Simpro. Tá bom, gente? Então, essa experiência minha dessa semana, para mim, foi bem impactante. E é algo que você deve observar, tá? Eu trouxe para vocês aqui, porque como para mim foi impactante, eu tive que fazer uma outra negociação, meio que de, prioridade. Precisou ser prioridade, porque eu tenho que comercializar o que eu tenho no meu estoque e eu estou sem ter como comercializar, porque eu não tenho nenhuma negociação, né? Uma das operadoras, são duas grandes operadoras negociadas, tá? Eu acredito que praticamente 60% da receita desse prestador vem dessa operadora, com esse contrato mal redigido. Então, observa porque um contrato mal redigido, um contrato sem regras claras, é um prejuízo e tanto. Faz uma reunião com as pessoas que conhecem o processo,
as pessoas que entendem do processo, tá? Você não é sozinho, você não está sozinho. Você precisa reunir com as pessoas que conhecem o processo, para você não encaminhar para a operadora a proposta esdrúxula, proposta sem critérios, e no final a conta vem. No final a conta vem. E aí você começa a ter desgaste, você começa a ter embate, e não é o que a gente quer. E não é o que a gente quer. Não é o que o prestador quer com a operadora, com o seu parceiro de negócio. O que você quer são regras claras. O que você quer é um relacionamento saudável, né? É porque a pessoa principal dessa história é o paciente. Eu não posso deixar o paciente na minha recepção parado, esperando o atendimento, porque eu estou resolvendo problemas comerciais ou problemas administrativos. A pessoa mais importante desse mundo de negócio da saúde é o paciente, será sempre o paciente. Então, quando você estiver montando uma proposta, quando você estiver organizando o seu contrato, pensa que aqui está envolvido um paciente. É o atendimento de uma pessoa, é uma vida que vai precisar ser atendida de forma correta. E se você não pensar nisso, você vai ter problemas. E aí também você pode perder. Bom dia, Andréa. Você pode perder a continuidade desse serviço em algum momento, se você não tiver essas regras claras, tá? Então, essa experiência que eu tive essa semana, gente, eu quis trazer para vocês, porque é algo que a gente deve evitar, sabe? Deve evitar, porque traz problemas, a gente não consegue chegar a uma conversa saudável, a gente não consegue atender o paciente da forma mais legítima possível, se não tivermos as regras bem definidas, tá bom? Sobre isso, gente, a gente ainda tem algumas questões a falar, mas são muitas questões a falar, sobre negociações, sobre contratos, sobre a forma correta de seguir com uma negociação saudável. Mas hoje eu quis trazer para vocês essa minha experiência, tá? Essa experiência que impactou bastante e que me deixou preocupada, porque são duas grandes operadoras, com 2 grandes contratos e sem muitas informações, tá? Oi, Eduviges, seja bem-vinda. Eduviges entrou agora no final. Gente, foi um prazer enorme falar aqui com vocês, trazer para vocês a minha experiência. É sempre o que eu faço, gente. Quando eu venho falar aqui com vocês, eu venho trazer assuntos que eu já vivenciei. Oi, Maiane, seja bem-vinda. Eu trago sempre assuntos para vocês que eu já vivenciei, tá? São minhas experiências. E com cada experiência dessa, com cada frustração, às vezes, eu trago uma resolução. Por quê? Porque a gente não tem que trazer só o problema, não. O problema existe para ser resolvido. Então, você precisa sempre buscar a solução. O prestador que você está prestando o teu serviço a ele, precisa sentir em você confiança. Esse contrato pode ser o mais distinto possível. Oi, Maiane, quer falar um pouquinho? Vamos falar então, Maiane. O contrato deve ser claro, esse contrato deve ser o mais... Maiane não conseguiu entrar. Tá bom, Maiane, no outro momento a gente conversa. Então, assim, gente, tenho trazido para vocês as minhas experiências. Eu espero que contribua muito para a vida profissional de vocês. A minha intenção é facilitar o trabalho dessas pessoas que estão envolvidas nesse mundo, nessa área de negócio, né? Em relação ao comercial, em relação ao credenciamento. O enfermeiro auditor, já falei aqui várias vezes que tem competência macro para exercer essa função. Essa função do comercial não necessariamente é um único profissional, já falei outras vezes aqui também. Pode ser do enfermeiro auditor, pode ser do jurídico, pode ser do administrador hospitalar, mas o que é importante? Conhecer sobre a saúde, conhecer legislações, conhecer as ferramentas que envolvem a realização desse serviço. Site da Anvisa, né? Associação Médica Brasileira, as revistas que eu tenho falado aqui, Simpro Brasil, né, CBHPM, que vem da Associação Médica Brasileira, diretrizes da Agência Nacional de Saúde, resoluções normativas, site da Anvisa, muito importante, não deixem de acompanhar o site da Anvisa sempre, tá bom, pessoal? Então, gente, prazer
enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Sempre que eu venho aqui falar com vocês, eu me sinto muito bem, porque eu entendo que a gente está trocando experiências, eu entendo que a gente está seguindo um caminho correto para prestar o melhor atendimento ao usuário, eu entendo que a saúde suplementar, hoje, ela praticamente deixou de ser suplementar, né? Porque ela era apenas para complementar o atendimento do SUS, né? E hoje ela praticamente se tornou a principal, né? Então, saúde suplementar é um mundo, o credenciamento dentro da saúde suplementar é grandioso, é enorme, tem uma importância muito grande para a sociedade. Isso precisa ser feito de forma correta, porque a gente tem que pensar sempre em quem está na ponta, na pessoa mais importante desse processo, que é o paciente. Então, gente, eu me sinto super bem, eu me sinto muito bem em falar com vocês sobre isso aqui, e eu estou sempre à disposição. Deixo sempre nos stories caixinha de perguntas para vocês. Oi, Tati, seja bem-vinda. Sempre caixinha de perguntas, porque eu quero ouvir vocês, eu quero saber o que vocês pensam, eu quero saber quais são suas dúvidas, quais são os seus anseios. E você me falando isso, eu trago aqui a minha experiência para você, que pode ser que não seja a o suprassumo da história. Pode ser que não seja a melhor, mas é uma saída. A gente precisa ter resolutividade, tá? Então, foi uma das resoluções, normalmente são resoluções que acontecem nas minhas dificuldades que eu trago aqui para vocês. Isso contribui, pode ser que você pense de outra forma, pode ser que você tenha outra resolução, outra forma de resolver. O importante é resolver. E eu gostaria muito de saber também sobre as formas que você resolve, sobre as suas ideias, de que forma você enxerga esse mundo aí da saúde suplementar, esse mundo do credenciamento, da auditoria de contas, né? A gente sabe que tudo culmina para esse fim. Então, tragam para mim suas ideias, deixem suas perguntas lá nas caixinhas que eu ponho nos stories e vamos ampliar esse mundo, vamos distribuir, vamos compartilhar conhecimentos, que esse é o ponto, tá bom, gente? Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui, muito obrigada por quem ficou do início até o final, muito obrigada por quem entrou e não pôde ficar, é sempre um prazer tê-los comigo, tá bom? Um bom dia a vocês e até o nosso próximo encontro.